Bem-vindos à cozinha do Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre criatividade na cozinha. Vem ver. Há um tempo eu tenho sentido de compartilhar um pouco mais com vocês sobre o meu processo criativo, principalmente na cozinha, mas também fora dela. Eu não tenho gostado muito de fazer receitas tipo passo a passo. Na verdade, eu acho que eu nunca gostei muito. E se vocês forem reparar, as minhas receitas são sempre assim, eu vou explicando e fazendo ao mesmo tempo, e aí eu falo pra vocês, a quantidade está aqui embaixo, no box de descrição. Por que eu faço isso? Porque às vezes eu tô improvisando, eu não sei ainda qual é a quantidade. Então eu preciso fazer a receita primeiro para depois ver quantas colheres de cada coisa eu coloquei, e aí eu coloco pra vocês no box de descrição. E sempre me incomoda um pouco quando vem alguma pergunta, mas eu posso fazer isso ou aquilo? Eu posso substituir isso por aquilo? Porque na verdade a cozinha é uma grande magia e uma grande experimentação. E aqui é o meu laboratório dos sentidos, é o lugar em que eu uso para realmente assim usar os meus sentidos e também aproveitar dos meus sentidos para poder criar, para poder ser feliz. E eu sinto que é isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? Esse poder que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Muitas vezes vai dar errado e a gente aprende com esse processo de dar errado para daí fazer certo. Tem várias receitas que eu postei no blog ou mesmo aqui no canal que eu tive que fazer 6, 7 vezes para elas darem certo. E aí vim trazer uma receitinha para vocês. E por que não compartilhar mais desse processo? Porque com cada erro a gente aprende pra caramba. E a gente aprende como que as coisas funcionam. E aí eu fiquei pensando, sobretudo nessa semana, que foi uma semana bem produtiva, tanto pra mim quanto pro Theo. Nós dois somos artistas, né? Além dos nossos trabalhos mais convencionais. Somos artistas, escrevemos, eu pinto, o Theo canta. Eu também comecei a cantar recentemente, vocês acompanharam aqui no canal, mas o Theo compõe, faz música, né? Ele é bem mais ligado à música. E nós dois somos muito ligados à escrita, enfim. E a gente teve uma semana bem produtiva nesse sentido. E aí eu fiquei sentindo, bom, é a hora de compartilhar com o pessoal um pouco mais do nosso processo criativo. Geralmente aqui na cozinha eu costumo partir ou de um ingrediente que eu tenho aqui em casa que eu queira usar, ou de um sabor que eu quero explorar, uma coisa que eu tô com vontade, então uma coisa interna. Então esses geralmente são os meus estímulos para criar. E aí eu vou consultar, como é que tá minha fome, como é que tá meu corpo, o que eu tô com vontade, uma coisa com mais especiarias, mais tempero, mais forte, ou é uma coisa mais neutra? E aí eu vou decidindo a partir então desse ingrediente. Já eu, quando estou cozinhando, a primeira coisa que eu penso é no prato final, é o que eu vou fazer. Né? Então, vou fazer um arroz com legumes grelhados. Então eu já sei que eu vou fazer um arroz com legumes grelhados. Já tô com isso em mente. Vou pensar, vou grelhar então naquela panela grande que vai ter mais espaço, que eu vou grelhar mais ou menos, sei lá, 2 quantidades daquela. Eu não tenho a quantidade muito certa, mas eu tenho um pouquinho da noção do quanto que eu vou fazer, né? A coisa que varia pra mim é o tempero. O tempero realmente eu meio que parto da sensação olfativa, principalmente. Eu faço primeiro uma mistura de massalas, e aí eu vou, a partir do cheiro que eu tô sentindo, eu vou pensando, nossa, eu queria um cheiro um pouquinho mais terroso, um pouquinho mais leve, e aí também buscando quais temperos que a gente tem, por exemplo, na nossa horta, porque nem sempre a gente tem tudo que eu costumo usar, né? Então, vou usar sal, hoje tem salve e manjerona, então aí eu vou variando também um pouquinho em relação a isso, mas eu sempre tenho em mente mais ou menos o que eu vou chegar, qual é o objetivo final ali daquele prato, né? E essa semana eu percebi que isso tem tudo a ver com o nosso processo criativo nas outras áreas também, nas outras artes que a gente faz. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, como vocês já viram lá no tour da casa, é o escritório do Theo. E, como vocês puderam ver nesse vídeo também, a minha casa é bem organizadinha porque eu sou uma pessoa organizada. Mas a única exceção dessa organização é esse escritório que está uma verdadeira zona, uma bagunça, uma zona de guerra. Mas por quê, amor? Vamos conversar com ele sobre isso. Em geral, quando eu estou escrevendo, eu gosto de ter tudo à mão. Às vezes eu tenho uma ideia, quero ver um autor, então eu vou lá dentro, na biblioteca, lá fora na biblioteca, pego o livro, e aí geralmente eu tenho que ficar com tudo à mão. Inclusive as coisas estão todas à mão mesmo, tá vendo?
E eu parto muito dos estímulos, do que eu tô lendo, do que eu tô vendo. Eu gosto muito, para mim faz muita diferença, por exemplo, ter pessoas que muitas vezes me ajudam a direcionar certas pulsões criativas. Eu gosto muito de fazer cursos de escrita criativa, porque eu acabo sendo estimulado a ver coisas que talvez eu não veria sozinho. Então enquanto eu estou escrevendo, eu estou o tempo todo consultando dicionários, consultando a internet, consultando livros, lendo pedaços de livro para pensar mais ou menos no enredo que eu estou escrevendo. Então, para mim é muito importante estar em contato com tudo. E claro que é muito mais fácil quando as coisas estão na nossa mão, né? E da onde que você sente que vêm as suas ideias? As minhas ideias vêm muito da observação do mundo, assim. Eu preciso muito estar em contato com o mundo. Tanto que eu achei até que seria mais fácil escrever na pandemia, mas no começo não foi tanto, porque não tinha tanto contato com muitas pessoas, né? Não tinha coisa do sair e tal, e isso acaba atrapalhando um pouco, acabou me atrapalhando no início, porque eu preciso muito do contato com as outras pessoas, assim como eu preciso do contato com ideias que estão nos livros. Então, para mim, os estímulos são sempre muito externos quando eu estou escrevendo. E como que você sabe porque o mundo tá cheio de ideias, né? E de estímulos. Quando você sabe que um estímulo é bom para escrever, por exemplo, e não outro? Então, eu acho que a primeira coisa é que eu fico entusiasmado com certos estímulos, né? Aliás, eu tenho uma particularidade que, além de todos os estímulos de conversas, de livro e tal, eu adoro colecionar notícias meio estranhas, assim. Tem até um filme, aliás, muito interessante, chamado Conto Chinês, que tem um personagem que tem essa característica. Eu me vi logo nele quando eu vi o filme, porque eu tenho mania de fazer isso. Eu vou vendo, assim, alguma notícia, alguma coisa que eu falo, putz, eu preciso escrever sobre isso, eu gostaria de escrever sobre isso, então eu vou me mandando, não só notícias estranhas e meio bizarras, extraordinárias, mas às vezes até, assim, alguma coisa que vai me inspirar para um personagem que eu já criei e sobre o qual eu estou escrevendo, né? A gente até brinca no dia a dia que, assim, isso dava um conto. Porque o Theo escreve muito, assim, a partir de coisas que fogem da normalidade, né, do cotidiano. Então você se alimenta do cotidiano para buscar aquilo que tá um pouco fora e criar a partir disso. E é interessante você ter falado isso, porque tudo que eu me mando, assim, a menos que seja para um conto específico, eu coloco exatamente isso como título do meu e-mail. Isso dá um conto. Se eu procurar no meu e-mail isso dá um conto, vai aparecer mais de 200 e-mails que eu mesmo mandei para mim. E quando você tá criando, como que você gosta, assim, de compartilhar com as pessoas? Como que é esse processo? É bem interessante, porque assim, eu gosto muito de receber os estímulos, né? Então, assim, as pessoas muito intervêm sem saber nesse momento em que elas estão me trazendo algum estímulo que seja interessante. Mas quando eu estou na escrita, eu realmente fico focado sozinho escrevendo, assim, eu tenho muita dificuldade de criar coletivamente. A minha criação é uma criação bem individual. Eu não compartilho. Mesmo que eu já tenha tido a ideia, eu não vou chegar para alguém, ou para você, por exemplo, né, amorzinho, e falar assim, nossa, eu tive a ideia de escrever um conto dessa forma e tal. Não, eu tive a ideia, eu preciso sentar e escrever. E no final, quando está escrito, aí sim eu gosto de compartilhar e gosto muito da intervenção das outras pessoas no texto já escrito, né? Você intervém muito nos meus textos, sabe que, inclusive, eu nem tenho muito apego ao que está escrito, assim. Isso não ficou bom, eu vou lá, tiro, mudo. Eu não tenho problema com isso, eu tenho problema com a intervenção durante a escrita, porque eu sinto que isso bloqueia muito o meu fluxo criativo. Na música, principalmente na composição, uma coisa bem interessante. Geralmente eu não penso primeiro a melodia, eu penso primeiro a harmonia e eu vou buscando a linha melódica dentro da harmonia, assim, tentando tocar, tentando ver como se fosse
um fluxo discursivo mesmo de sons, né? Então eu fico bem focado assim em que sons que eu vou tirar. Às vezes mudo um acorde em função de um pedaço da melodia que eu queria um pouco diferente e tal. E quando eu estou também pensando na composição, eu geralmente sou muito mental, assim. Eu penso, por exemplo, eu posso fazer o som de tal maneira, trazer o som mais para frente, mais para o fundo, e aí eu vou tentando criar meio que a partir dessas opções que são sempre muito mentais, né? Então eu não fico tomado por uma grande melodia e aí vou procurar fazer e tal, continuar a desenvolver. Eu geralmente vou desde o início como se fosse um desenvolvimento da melodia mesmo, assim, um desenvolvimento mental, assim, de como a melodia vai ficar. Já eu não sou nada mental, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô aqui na minha escrivaninha, né, gente? Bem diferente da escrivaninha do Theo, porque a minha é bem pequenininha, a do Theo já é bem grandona. E tá bem organizadinho, né? Geralmente eu mantenho as coisas bem organizadas e eu sinto que eu preciso dessa organização para poder funcionar. Aqui eu já contei pra vocês que eu mais uso pra pintar do que pra escrever. Geralmente eu escrevo mais na minha cama, no computador. Eu tenho tipo um notebook e eu escrevo mais por lá também, né? Mas o meu processo, tanto pra escrever quanto pra pintar, é um pouco diferente do que o Theo tava contando, porque eu gosto muito de dividir o processo. Então geralmente eu tenho uma ideia e aí eu vou compartilhar. Nossa, amor, eu tive uma ideia de escrever um poema sobre isso, ou de pintar tal tela, com tais elementos, usando tais cores, o que você acha? E aí, geralmente, essa é a hora pra mim de colher as observações, as críticas, como que pode ficar melhor, que ideias que eu posso ter, como que eu posso construir. É muito comum eu já ter alguma ideia de caminho, e aí falar, mas daqui eu não sei pra onde ir, o que eu faço? Me ajuda. Né? E eu gosto de dividir, não só com ele, né? Com outras pessoas com quem eu tenho um diálogo criativo, eu também faço a mesma coisa, né? Então eu faço isso, assim, de dividir muito ao longo do processo que eu tô fazendo. E aí no final, quando eu acabei, geralmente eu não gosto muito de receber as críticas, eu gosto de receber enquanto eu tô trabalhando. Porque eu tenho uma sensação de que quando eu acabei de trabalhar, aquilo já tá pronto, não dá mais pra mexer. Sabe, mexer durante o processo, assim. Então por isso que eu gosto de dividindo bastante durante o processo, pra ir podendo trabalhar bastante naquilo. E isso se reflete também na cozinha, sabe? Geralmente eu gosto de cozinhar e chamar todo mundo pra provar. Vem cá, experimenta aqui o molho. Ah, olha, você tá muito salgado, tá faltando algum tempero? E aí ali eu vou colhendo as impressões de todo mundo pra poder fazer parte, né, desse processo grupal, assim, criativo. Então geralmente eu faço assim. Mas é curioso porque, diferente do Theo, as minhas ideias, geralmente elas vêm muito de dentro, né? Então, enquanto ele tava falando que as ideias dele vêm da observação do mundo, até de notícias, de coisas super externas, geralmente eu quero criar, eu me sinto inspirada para criar quando eu tenho alguma coisa dentro que eu quero expressar. Seja um sentimento, seja uma revolta, seja algo que eu preciso, uma visão, né, de mundo que eu queira colocar, uma ideia minha, né? São geralmente as coisas que me dão vontade de criar. Então é muito pouco da minha observação pro mundo e muito mais do meu mundo interno saindo pra fora, assim, né? Nossa, bem legal. Eu vejo bem você fazendo isso e eu fiquei pensando assim, o outro, ele altera muito o durante, né? Ele não altera nem o início, nem o fim do processo, né? E comigo durante, o outro tá muito externo, sim, né? Sim, curioso, né? Bem curioso, Você fica bem quietinho no durante e eu fico bem falante no durante. Nossa, total. É o oposto, né? É o oposto. E pra textos assim que tem, às vezes exige maior fôlego, como é que é? Eu acho que é a mesma coisa, eu costumo separar bastante em partes. Quando é uma coisa maior, por exemplo, eu escrevo um romance, daí é uma coisa tipo bem grandona, né? Então é claro que ali tem uma parte de pesquisa que precisa fazer, enfim, sobre coisas externas, ideias, conceitos que eu quero trazer. Mas geralmente eu faço tudo isso, né? Toda essa pesquisa antes, converso muito, estabeleço, né, um norte e aí eu vou fazendo por partes e compartilhando no meio do processo. Não consigo terminar e depois mostrar. Então eu faço, às vezes é um capítulo, sabe? Às vezes E aí não só na escrita, por exemplo, tô pensando na pintura também. Geralmente eu conto a ideia, tô com a ideia de pintar isso. Aí eu vou colher as informações, as observações e as ideias dos outros, né? Aí eu faço o primeiro rascunho, então eu faço o desenho. Aí eu vou mostrar o desenho, o que você achou desse desenho, né?
Ah, põe a perna maior, a perna tá menor, aqui tá estranho, isso aqui. Aí, tá bom, aí eu apago, faço de novo e vou mostrando até chegar num desenho que ficou bom. Então agora eu vou pintar, tô pensando em usar tais cores. Então eu vou compartilhando cada fase, assim. Eu usei esse exemplo da pintura porque eu acho que ele é muito mais visível, assim, porque isso acontece em tudo. Na comida é a mesma coisa. Vamos fazer uma abobrinha hoje? Vamos, então tá. Então, que tal se a gente fazer ela de macarrão e daí fazer com molho branco? Mas molho branco... E aí eu vou compartilhando cada parte do processo, né? Fazendo, sei lá, a pessoa provar, experimentar, olhar, observar, pra daí construir uma coisa pronta, né? Então, gente, olha que louco, né? Nós dois artistas aqui com processos totalmente diferentes. E quantos artistas tiverem, vai ter um processo diferente, porque isso é algo muito pessoal, né? Então a gente se dá muito bem compartilhando esse processo artístico, cada um intervindo na maneira do outro criar, né? E até acho que de forma bem complementar, né, meu bem? Sim, nossa, muito, muito mesmo. Porque temos características meio que opostas nisso e acaba funcionando muito bem. Mas o principal que eu sinto, assim, que essa narrativa ajudou a gente a entender e construir, você precisa se conhecer, né? Você precisa conhecer as suas características, como você funciona melhor, quais são seus estímulos, e estruturar uma rotina, um tipo de vida que te alimente dentro dos teus processos criativos, né? E aí a gente chega um pouco naquilo que eu queria falar relacionado à cozinha, porque quando vocês me perguntam, eu posso substituir isso por aquilo, eu posso fazer desse jeito ou de outro, não é que eu não gosto de responder isso pra vocês, mas é porque muitas vezes eu não sei se aquilo vai funcionar. E aí eu acho que, poxa, por que você tá colocando o seu poder de experimentação e de decisão na minha mão? Por que você não vai lá e tenta e você vem me contar? Experimentei fazer com tal coisa e ficou desse jeito, não funcionou, vamos pensar junto, né? Como que isso pode melhorar e como que isso pode funcionar? Então eu sinto que é parte do meu dever também dividir mais o processo com vocês, pra gente ir entendendo junto como que faz isso, sabe? E como que a gente torna uma das ações que a gente mais faz na nossa vida um processo criativo, um processo, né, de expansão da nossa consciência, dos nossos métodos, né? Porque afinal a gente cozinha pelo menos 2 refeições por dia, né? Idealmente café da manhã, almoço e jantar. E por que não fazer dessa atividade uma atividade também criativa, uma atividade construtiva, né? Então eu quero muito, muito, muito saber de vocês, como que vocês criam, como que vocês se inspiram, e também trazer mais esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, de inspirações e de criações coletivas, sabe? Eu tenho várias ideias aqui, mas se você tiver alguma ideia, você também me deixa aqui embaixo. Me conta também se você gostou dessa nova abordagem, porque eu pretendo trazer vídeos bem mais alinhados com isso, que é a minha verdade, tá bom? Se inscreve no canal também pra não perder nenhum desses próximos vídeos. E chama também os amigos criativos que podem gostar desse papo. Beijo, amo muito vocês!